Olá, Câncer! Sejam bem-vindos a mais uma leitura no canal. Eu sou a Flávia e estou trazendo para vocês aqui a leitura da virada de chave, né? Onde a gente vê aqui uma situação, um desafio que você possa estar vivenciando neste momento e como sair de uma maneira mais fácil e mais rápida, né? Para que sua vida tenha aí uma jornada mais leve, tá certo? Então, uma leitura intuitiva, e se você se identificou com o título do vídeo, receba aqui as inspirações dessa leitura para que realmente possa fazer aí a diferença na sua vida, tá certo? E se você sentiu que não ressoou, solte para o universo e aguarde um momento aí que possa vir uma leitura mais direcionada para você, tá bom? Então vamos começar aqui, trazendo primeiro a energia geral. Energia para você de Sol, Lua e Ascendente em Câncer. Qual seria o desafio neste momento? 6 de paus. E 2 de copas. Aqui fala sobre, eu vejo que é uma questão mais de relacionamento, né? Mas você pode encaixar em qual área aí, né, que você sente que tá ressoando mais com você, porque aqui fala sobre falta de reconhecimento do outro em relação a algo que você esteja fazendo, algo que você esteja aí de alguma maneira, sabe, se dedicando, fazendo o seu melhor, e é como se essa pessoa não visse isso e de certa forma traz um ressentimento. Pode falar aqui sobre sabe quando você sente que está fazendo um esforço em vão? Eu falei, pode ser relacionamento, a pessoa não está ali conectada com você, não está, né, na mesma energia que você, de comprometimento mesmo com esse relacionamento, não vê talvez aqui algo que você esteja fazendo em prol para melhorar as coisas, ou até mesmo questão aqui pode falar sobre ou qualquer outro tipo de relacionamento, de amizade, alguma coisa assim, ou trabalho, tá? Vamos ver mais. A temperança. Aqui fala que você é como se você sentisse que realmente, eu vejo que é um esforço que você faz, né? É algo que você é como se você tivesse tomado como responsabilidade tentar mudar, tentar fazer essa pessoa ver de qualquer forma, né, aquilo que você está tentando fazer, né, para melhorar a relação entre vocês. Mas aqui fala que o esforço realmente, você sente que apesar, né, de fazer coisas diferentes, tentar mudar a energia entre vocês, aqui fala sobre até mesmo uma certa paciência, né, por um longo período que já está aí com essa pessoa. Aqui fala que não sente mesmo essa reciprocidade, porque a pessoa aqui é como se ela fizesse o mínimo. Você, enquanto você faz o máximo, essa pessoa faz o mínimo, né? Como eu falei, talvez você sinta essa desconexão, né? Essa, sabe, falta de sintonia com essa pessoa. É como se vocês não estivessem mais vivenciando, não tendo o mesmo olhar para algo, para esse relacionamento. É como se a ideia de vocês, né, estivesse agora completamente diferente, ou a pessoa está em outro movimento. Mas vamos ver mais aqui. E aqui fala sobre uma situação assim. É algo em você, tá? É no seu inconsciente. Que é como se você sentisse que precisa do olhar do outro. Tá? É algo que você precisa enxergar dentro de você, entender por que você necessita tanto da atenção do outro, né? De alguma maneira fazer esse esforço. Eu vejo que vocês tentam agradar, fazer aquilo que a pessoa eu vejo que até mesmo não é que é contra você, mas às vezes você faz coisas que você não faria se não fosse para chamar a atenção da outra pessoa. Aqui a Lua me traz muito essa questão de coisas inconscientes, coisas que você já traz, algo que você tenta aqui
realmente chamar a atenção. Você tem uma necessidade, mas aqui uma necessidade de atenção que precisa ser vista porque vem de muito tempo, né? Aquela coisa que talvez você já traz de criança, talvez o reconhecimento dos pais, você está projetando, é como se você estivesse projetando no relacionamento atual. Da mesma maneira que você queria atenção quando era criança, mesmo que, como eu falo, de uma forma inconsciente, às vezes a gente não se dá conta disso. É uma necessidade que você tem, é uma busca que você tem pela atenção do outro. Só que aqui fala que quanto mais você der esse poder ao outro, mais se a outra pessoa não corresponde a essa expectativa, mais você se frustra. Eu vejo que é uma questão aqui até de autoconfiança. É como se você minasse a sua autoconfiança, porque você está projetando fora algo que você precisa se dar. E quando sai a lua, assim, eu sempre recomendo, né, em fazer terapias, passar em psicólogos, alguma coisa que possa ajudar nesse processo de identificação desse sentimento, né, porque tá tão forte em você, porque às vezes, como eu falei, aqui como tá tão inconsciente, a gente vai tendo os comportamentos e não percebe o porquê. A gente aqui fala muito de buscar a causa, a raiz, né, buscar a causa realmente desde quando isso iniciou. E você trazendo a consciência já começa um processo de amadurecimento, de perceber que você não precisa do outro, do reconhecimento de ninguém, que você consegue dar atenção. Aqui fala muito dessa atenção que você precisa dar para você buscar o que você precisa neste momento. Qual é a sua necessidade neste momento? E você fazer isso por você e não esperar do outro, tá? Vamos ver mais. Olha, aqui o 7 de espadas nessa leitura eu sinto como uma autossabotagem, tá? E como você se autossabota aqui? Se sacrificando pelo outro, tá? E aí entra naquela coisa de vitimização, né? Aquela coisa, você se sente vítima de um relacionamento ou da falta de atenção de uma pessoa, e eu vejo que realmente é um processo de sabotagem, de entender que você não precisa de ninguém, né? Entender que você aqui fala muito de pessoas autossuficientes, pessoas que têm um brilho muito próprio, mas que precisam reconhecer isso, precisa de alguma maneira trazer isso à tona, né? Aqui fala muito de pessoas que, se não fosse esse processo, a autoestima estaria em outro patamar, vocês estariam, aquela coisa, né? Entendendo que o outro vem para agregar e não para preencher um vazio, não para preencher algo que ficou faltando em você, né? E aí você não entra, né? Aquela coisa, aqui fala muito de pessoas que se sacrificam-se, né? Assim, em relação ao outro, fazem o que é melhor para o outro e vai se esquecendo e vai se colocando para baixo, vai deixando suas prioridades para depois, suas necessidades para depois, vai sempre fazendo a necessidade, né? Aquela coisa, colocando a necessidade dos outros em primeiro lugar. E como eu falo aqui, tem algo que coloca você cada vez mais num processo de diminuição, de não enxergar o próprio poder, de não enxergar a autossuficiência aqui. E aqui pode falar muito de dependência do outro, e fica sempre numa dependência que a longo prazo pode, né, trazer esse processo de, eu sinto que é um desgaste no sentido emocional, né? Porque é aquela coisa, sempre sendo a vítima, a outra pessoa não faz o que eu preciso, eu faço tudo por ela e ela não faz por mim. E claro, de certa maneira, você faz, não é aquela questão, tenha, né, a vontade, né, de realmente se dar bem com outra pessoa, mas não ao ponto de se prejudicar aqui ou de deixar de ser quem você é, né? Para outra pessoa ter prioridade. Eu vejo que muitos de vocês podem colocar outra pessoa como prioridade, sendo que aqui vocês precisam se colocar em primeiro lugar, que automaticamente a energia de vocês mudam, mesmo sem vocês fazerem muito esforço externamente, vocês mudando na questão interna, você vai ver as coisas modificarem, até mesmo essa pessoa que você quer que dê atenção, vai chegar uma hora que automaticamente você não vai precisar fazer esforço nenhum, ela vai olhar para você.
E fica uma relação de não dependência, sabe? Uma relação de troca, uma relação de conexão real aqui, de reciprocidade, sabe? Não um fazendo mais, o outro fazendo menos. E aí pode ficar até uma relação doentia aqui, né? Aquela relação que a gente fala tóxica mesmo, de um depender, aqui fala de ficar pode falar de cobranças também, né? Eu faço, você não faz. E ao longo do prazo isso pode se tornar um relacionamento muito pesado, tá? E muito cansativo. E aquela coisa, não sai desse ponto, é sempre nessa estagnação, sempre a mesma coisa, sempre você atrai, né, situações que você pode se colocar, né, trazer mais ainda situações que te colocam como vítima, tá? Só que aqui fala de um poder que você tem, algo maior que você tem, que você ainda não está enxergando, que você ainda não está vendo, mas que precisa ser trabalhado para trazer, né? Fazer isso aparecer aí na consciência e você trabalhar e começar, principalmente eu vejo uma questão aqui de autoconfiança, amor próprio, tá? Para reestruturar aqui até mesmo a voltar a ser quem você é, a sua alegria. A Rainha de Paus tem muito uma coisa de autenticidade, né? De energia pura, de uma coisa ser quem ela é, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo. Quem quiser ficar ao seu lado do jeito que você é, você vai sentir que é porque ama mesmo, porque quer, porque tem ali um sentimento de troca, de coisas bacanas, lições a serem aprendidas juntos, e estão ali um do lado do outro. Mas quando tem algo diferente disso, como eu falo, o relacionamento começa a minar, começa a ficar algo mais pesado, uma coisa tóxica mesmo, né? E olha só, como eu falei, aqui tem algo a ser trabalhado muito internamente. Trabalhando isso, o que me mostra? Você realmente tendo uma realização emocional. Você vai estar tão bem com você mesma, tão bem com você mesmo, com a sua atitude diferente agora, de olhar o relacionamento de uma forma diferente, que aqui eu vejo muito uma questão, até a pessoa volta a se aproximar, a pessoa volta a olhar você de uma forma diferente. E agora vocês começam a se olhar de igual para igual. Não um que faz mais, o outro faz menos. Não, é uma troca. Aqui precisa falar muito de troca justa, igual. Tanto uma dedicação sua em relação ao relacionamento, a pessoa também começa a se movimentar para isso. Para quê? Porque ela vai ver que você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa com brilho, você tem autoestima, você tem autoconfiança. E a gente, né, essa energia tende as pessoas quererem ficar do nosso lado. Porque é uma energia boa, uma energia positiva, faz, né, as pessoas ao redor se sentirem bem. E aí uma pessoa assim, claro, não quer perder você. Então automaticamente também ela muda o comportamento dela, e aqui eu vejo muito ela olhando para você, né? Ela muda o comportamento dela para quê? Para fazer você ficar junto, porque ela vai ter aí o receio, pode ter o receio de te perder, medo de te perder. Só que, como eu falei, você vai começar a perceber essa mudança quando você começar a mudar dentro primeiro. Tá? Precisa ver aqui o que traz essa necessidade, né, de atenção, de cobrança, né, em relação querendo do outro, e a partir do momento que você se dá isso, você não vai precisar de atenção de mais ninguém. Essa atenção vai vir automaticamente, sem nenhum esforço, tá? Vamos ver aqui um conselho final. Aqui fala que é um processo, tá? Aqui vai ter dias que você, como pode ser aqui um condicionamento muito forte, né? A Lua traz um condicionamento muito forte em relação às coisas que a gente não vê, que a gente faz automaticamente, mas aqui fala sobre é um processo, são coisas que vão sendo liberadas aos poucos na sua consciência, memórias que vão aparecer, situações que você vai começar a entender aonde faltou essa atenção e como você pode se dar. Então vai ter dias, claro, como eu falo, não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer assim. O que você vai precisar é essa paciência aqui do começo para você, de entender que esse processo pode levar algum tempo, mas trabalhando, né, com constância e com determinação mesmo, de falar, não, eu vou mudar a minha vida, vou mudar o modo como eu me olho, como eu olho as pessoas, esse relacionamento, né, porque a prioridade é eu ser feliz, independente de outra pessoa,
para que eu possa colocar essa energia de realização na minha vida, independente do que venha de fora, que eu vejo que é uma questão muito interna, tá? E que fala, mesmo em dias de frustrações, mesmo em dia que às vezes você fala assim, poxa, sabe, porque a gente tem as recaídas, né? A gente ainda tem, quando a gente está num processo de cura, né? Porque traz uma energia de, tem dias que a gente está indo bem, está super feliz, mas tem dias que a gente pode ficar um pouquinho mais para baixo. E isso é natural. Então tenha paciência com esse processo, porque coisas vão, aqui fala muito de coisas vão emergir aí, de memórias, de situações onde você precisou, né, dessa atenção e não teve, e aí você vai começar a ter um entendimento melhor, vai começar a entender como é que você se dá isso sem depender do outro, e as coisas começam a fluir. E os relacionamentos em geral, tá? Não só a questão aqui amorosa, mas os relacionamentos em geral começam a fluir de uma forma mais leve. E você vai ter realizações melhores nos relacionamentos do que uma relação aí de dependência, né, do outro, como eu falei, estagnando sua vida, trazendo energia densa. Então precisa olhar para esse lado para que sua vida se torne mais leve, como foi principalmente aqui em questão de relacionamentos. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Isso aqui foi a energia que eu senti para vocês, tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido um pouco a consciência de um movimento que é necessário ser feito, mas a gente está aí na vida realmente para evoluir e para crescer, tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.